Olá, eu sou Henrique Lima, advogado, e quero falar com você agora sobre um texto, sobre um artigo jurídico que acabo de escrever chamado Indenização para os servidores públicos com doenças ocupacionais. Eu ainda coloco como exemplo do artigo Lerdort, depressão, síndrome de Burnout, do esgotamento profissional, mas assim, eu coloco até um etc. no título, porque qualquer doença que tenha sido causada ou pelo menos agravada pelo trabalho, pode gerar esses direitos, essas indenizações que nós vamos abordar agora nesse vídeo. Se não está inscrito no canal, por favor inscreva-se, me dê esse privilégio, ative o sininho. Eu estou sempre compartilhando algumas informações jurídicas que eu acredito que sejam relevantes para você, para a sua carreira, para o seu dia a dia. Vamos lá, eu começo o texto abordando o quê? Que muitos servidores acabam acreditando que não possuem esse direito, por quê? Porque são regidos por um estatuto próprio, principalmente os estatutários. Esse direito não é apenas, o que nós vamos falar aqui, para estatutários. Serve para o servidor público seletista também, já tem bastante, serve para os temporários também, mas os estatutários que muitas vezes acreditam, porque tem um estatuto, tem uma lei própria, então acabam deixando de ir atrás dessa garantia jurídica que é muito importante. Então, a gente fala muito de indenização por danos morais, pensão, às vezes vitalícia, às vezes em parcela única, ressarcimento de gasto para quem é da iniciativa privada. Aqueles trabalhadores que tem a carteira assinada com alguma empresa, esses a gente vê no dia a dia, o noticiário divulga, às vezes, condenações milionárias até a favor de algum trabalhador. E o servidor público, às vezes, parece que eles pensam, não todos, é claro, mas existem muitos que ainda pensam que isso não existe para eles, mas existe sim, e é o tema aqui do nosso assunto. O que parece é que no serviço público, eu já quase 20 anos aí na luta, o que nos parece é que existem tantos servidores públicos doentes quanto e trabalhadores da iniciativa privada. Parece que é igual, eu até assim, não sei se é exagero da minha parte, talvez seja, arriscar que existem mais servidores públicos, civis e militares, com problemas de saúde causadas pelo trabalho, do que até mesmo trabalhadores da iniciativa privada. Por que eu digo isso? A sensação que dá, estou falando uma impressão muito pessoal, tá, do dia a dia, atendendo cliente e tal, sindicatos, associações, mas o que a gente percebe é que entre as empresas parece haver um cuidado, um receio maior de responder uma ação de indenização do trabalhador, então parece que tem um pouco mais de cuidado. Já na administração pública, porque vai virar precatório para receber, porque às vezes não é o gestor que vai responder, é a coisa pública, a res pública, parece que não tem esse mesmo cuidado com a saúde, com a prevenção de doenças ocupacionais, ou mesmo quando surge uma doença, com os cuidados para que ela não se agrave. Parece que não tem a mesma preocupação. Então, assim, por isso, a sensação que dá é que existem até mais trabalhadores do serviço público doentes do que da iniciativa privada. Algumas carreiras, a gente fala assim, até já sabe até a doença que tem. Quando fala de professores, a gente já fala problema na voz, problema nos ombros. Quando fala de pessoas que trabalham em complexos penitenciários, problemas de depressão aos montes. Policiais militares, problemas de depressão aos montes, problemas nos braços também. Quem é até mesmo do Poder Judiciário ou alguma outra carreira que usa muita digitação, é comum ter a tal da Lerdort, a tendinite, tenossinovite, síndrome do túnel do carpo, esses ites, a depressão, às vezes, o síndrome do pânico, a síndrome de Burnout, do esgotamento profissional, às vezes por conta de alguma perseguição ou mesmo pela carga excessiva de trabalho, também é comum no serviço público, tá? Então, a impressão bem pessoal, tenho a sensação de que existe tanto quanto, ou às vezes até mais, no serviço público de pessoas com problemas de saúde causadas pelo trabalho, até do que na iniciativa privada. Tá? Não tem estatística para falar isso aí, mas vamos lá continuar. O que eu quero abordar? Quais os direitos que podem surgir quando um trabalhador tem alguma doença que se enquadra nisso? Se enquadra no que, doutor Henrique? Nessa questão de ter sido causada ou agravada pelo trabalho. Como é isso? Às vezes, a forma como você desempenha as suas funções, ela
afeta a sua saúde a ponto de você desenvolver uma doença. Então a gente fala que foi uma causa direta. Às vezes você já tem uma doença que não está no estádio grave, ou tem uma predisposição, tem alguma coisa, e o trabalho, junto com outros fatores, ele contribuiu, né, para agravar aquele problema. Também se enquadra no direito. E às vezes o trabalho foi uma das causas, que é muito comum em depressão, por exemplo, né? O trabalho é uma das causas que levou a pessoa a ter um estado mais grave da enfermidade, né? A gente fala que é um nexo, né, de causalidade, de concausalidade, tá bom? Então, enquadrando nesse requisito, e como que prova isso, né, muitas vezes? Eu até abordo isso no texto, né, mas assim, às vezes a pessoa, o servidor público, ele pediu para mudar de função porque aquilo ali estava prejudicando ele. Às vezes ele foi readaptado para algum outro órgão, algum outro departamento. Tem casos que às vezes a administração até fornece uma cadeira mais adequada para aquele servidor, só que ele já tem às vezes a lesão, o problema. Às vezes mudam ele para um lugar que não tem escada porque está prejudicando um joelho, alguma coisa. Então existem inúmeras situações que podem causar essa doença, ou fazer surgir ela, ou agravar essa doença, essa enfermidade. E que direito que surge para esse servidor, né? É igual, eu falo assim, que é a mesma coisa da iniciativa privada que ele pode ter. Existe alguma divergência na jurisprudência que eu vou abordar. Por exemplo, danos morais, indenização por danos morais. Mas por que, doutor Henrique, danos morais? Olha, a pessoa que desenvolve uma doença, ela sofre moralmente com aquilo, tem um abalo psicológico, ela fica triste, ela fica angustiada, ela fica com medo de como vai ser o futuro, se ela vai continuar podendo crescer na carreira, progredir na vida profissional ou não, se ela pode fazer um outro concurso ou não. Então, a gente fala que esse abalo psicológico, ele é indenizado pelo que a gente chama de indenização por danos morais. Então, esse é um direito que é muito comum conseguir no serviço público. O segundo direito, que eu falo assim, que é bem interessante, inclusive no aspecto financeiro para os servidores, é o que a gente chama de indenização por danos materiais, né, gênero, danos materiais, como subespécie a gente fala de pensionamento ou mesmo de lucros cessantes, que é o quê? A lei fala, né, o Código Civil, e se aplica isso para qualquer um, não é só para iniciativa privada, não é só para servidor público, né, o Código Civil se aplica a todos, fala que existe um direito a uma indenização quando uma pessoa sofre uma ofensa física ou moral que prejudica, né, que acaba com a capacidade de trabalho dela, ou no mínimo quando reduz. Né? Isso está lá no artigo 949 e 950 do Código Civil. O que a lei diz? O Código diz que o ofensor, no caso a administração pública, indenizará o ofendido em valor proporcional ao trabalho que perdeu a capacidade ou que reduziu. Então, por exemplo, o servidor está lá e teve um prejuízo e faz uma perícia e de repente o perito lá no processo judicial fala, olha, 30% de limitação. Ele vai ter direito, ele pode ter direito a uma pensão de 30%. Se o problema é permanente, uma pensão permanente. Né? Inclusive, o parágrafo único do 950 ainda fala que se o ofendido preferir, uma faculdade do ofendido, apesar de que alguns juízes parece que não leem essa parte, mas se o ofendido preferir, ele pode escolher que a indenização dessa pensão seja paga em parcela única, paga de uma só vez. Então pega lá a estimativa de vida, né, uma expectativa hoje muito usada na justiça 77 ou 79 anos, 81 já vi também, e manda pagar de uma vez uma pensão, às vezes coloca um redutor, faz algum abatimento e manda pagar. Isso pode ser muito valioso para o servidor. E qual é a divergência que existe na jurisprudência sobre essa pensão? É que alguns juízes falam, ah não, mas o servidor já aposenta por invalidez se ele tiver essa enfermidade que deixe ele incapaz para o trabalho. Essa é uma discussão que já foi muito debatida também na iniciativa privada, né? Até que o TST, por várias vezes, ali teve que firmar e reafirmar que a verba que se recebe da Previdência não se mistura com a verba indenizatória, mesmo porque o da Previdência não é fruto só daquilo que o empregador ou que a administração pública pagou. Na verdade, tem uma contribuição do próprio empregado ali ou do próprio servidor. Então, falar que o servidor não vai ter direito a uma pensão
porque ele já aposenta por invalidez, olha, isso é um absurdo, né? Porque ele, próprio servidor, pagou parte daquela previdência, né, do RPPS ou algum outro regime que hoje ele possa estar vinculado. Mas o que, que acontece? Ele tem, então, direito a uma indenização, que a lei fala, paga pelo ofensor. O ofensor não foi a Previdência, não foi o Instituto de Previdência, foi a administração, que agiu ali, faltou uma cautela, faltou uma medida de prevenção, faltou um ambiente mais ergonômico, mais adequado para o trabalho. Tá bom? Então isso é bem importante, existem várias decisões que confirmam isso, eu coloco no nosso texto, né, várias decisões confirmando esse direito à pensão, né, do servidor público civil, né, o estatutário, o seletista, o temporário, eles podem ter esse direito. E o outro aspecto que eu quero abordar também é a questão do ressarcimento por gastos. Às vezes o servidor tem lá um instituto lá de saúde, né, tem alguma autarquia que cuida da saúde desse servidor, mas ele gasta também fora. Às vezes ele faz um tratamento específico, compra medicamento e tal. Então tudo isso que ele conseguir juntar de comprovante e apresentar perante a justiça e provar que foi por causa daquela doença causada pelo trabalho, ele vai ter direito a ressarcimento também. Então olha lá, danos morais, pensão e ressarcimento. Eu ainda coloco no texto que em casos extremos, né, existe ainda o direito a dano existencial. Né? Na justiça, na privada, né, para os trabalhadores da iniciativa privada, a gente aborda mais isso. Para os servidores públicos, poucos casos a gente acaba entrando nessa seara, que seriam aqueles casos extremos, onde a pessoa praticamente perde a vida dela por conta da doença que ela adquiriu. É uma discussão que é possível fazer também, que não se confunde, né, a jurisprudência tem caminhado nesse sentido, que não se confunde exatamente com dano moral, é algo além daquilo. Tá bom? O que, que precisa de documentos, né? Deixa eu adiantar aqui no nosso texto. Documentos, né? Eu coloco, primeiro, toda a documentação médica que você tiver disponível ajuda. Exames, laudos, atestados, relatório de fisioterapia, relatório de psicólogo, tudo isso ajuda para mostrar que foi feito um tratamento, que você tentou recuperar a saúde, né? E se tiver ainda de profissionais atestando o nexo que aquela enfermidade tem relação com o trabalho, melhor ainda. Eu ainda coloquei que em muitos casos, em alguns casos, vários, tem servidores que acabam abrindo, né, algum procedimento administrativo para pedir alguma mudança, algo, e ele tem ali registrado, né, que foi por causa do trabalho, às vezes houve uma readaptação, às vezes conseguiu, igual eu já falei, uma cadeira, um computador, um monitor, né, numa altura melhor para não prejudicar uma cervical, por exemplo. Então tudo isso, né, serve como prova e pode ser útil também. O que mais que eu coloco aqui de documento, de informação? Prazo para buscar. Isso é bem importante e as pessoas costumam perguntar, doutor Henrique, qual o prazo para buscar esse direito? De modo geral, o prazo é 5 anos. Existe um princípio no direito que a gente chama do princípio actionata, que é o quê? A ação, o prazo para contar a prescrição começa quando o direito à ação surge. O que é isso, doutor? Está complicado. Por exemplo, quando que o servidor passa a ter direito de buscar essa indenização perante a administração? Quando ela recebe a informação que aquela enfermidade dela foi causada pelo trabalho. Às vezes ela tratou um tempo e ela não sabia se o trabalho causou ou agravou aquele problema ou não. Em algum momento o médico fala, escreve, dá um laudo, então ali surge o direito. Então surge o direito de entrar com a ação. Começa a contar 5 anos. O caso que pode entrar trabalhando? Pode entrar trabalhando. Você está na ativa, está lá, pode entrar? Pode. Tem alguns juízes que vão entender que isso prejudica o direito à pensão, apesar de que a gente discute na justiça e outros juízes entendem que mesmo que ele continue trabalhando, ele tem direito à pensão porque ele deixa de poder progredir, porque ele tem uma limitação, deixa de progredir funcionalmente porque tem uma limitação na saúde. Mas uma situação que é muito corriqueira é da seguinte, o servidor que aposenta, às vezes por invalidez, então é um caso que caracteriza mais ainda o eventual direito, né, a essa indenização, mas ele aposentou às vezes por tempo, uma aposentadoria voluntária qualquer. E daí o que acontece? Ou compulsória que seja, não tem problema.
E o que que acontece, né? Daí esse servidor, durante a ativa, ele não fez exames, não tratou, mas saiu e falou, agora eu vou cuidar da minha saúde. E daí descobre que tem aqueles problemas. A lerdose é muito comum com isso, né? A pessoa começa a sentir, falar, eu vou tratar essas dores. E daí o médico fala, isso aí é do trabalho, você ficou lá tantos anos digitando, ficou tantos anos fazendo movimento repetitivo, ergonomia ruim no seu local de trabalho, você acabou desenvolvendo essa enfermidade. Então ali surgiu para aquele servidor, ainda que ele já tenha sido aposentado, o direito a essa indenização. É claro que várias questões podem ser levantadas aí. E se o servidor saiu e foi trabalhar em outra coisa, né? Aposentou e foi trabalhar. Então é um agravante, é um problema que tem que tentar identificar se aquele novo trabalho contribuiu para o agravamento ou não. Às vezes a perícia pode falar, é difícil a gente afirmar que foi o serviço público porque ele trabalhou depois. Mas é muito comum, né, o mais frequente é o servidor público aposentar e depois tratar e ele não foi trabalhar em lugar nenhum mais e ele descobre que tem aquela enfermidade e recebe a notícia de que o trabalho contribuiu e agravou para o problema dela. Ela, quando estava na ativa por medo de alguma represália, de alguma perseguição política do seu gestor, acabou achando melhor não entrar, né, com nenhum pedido de afastamento nem nada. Ele perde o direito? Não. Ele pode entrar, talvez vai ter que ter um pouco mais de esforço para provar um nexo com as atividades. Mas às vezes foram tantos anos fazendo atividade repetitiva que o nexo é evidente, tá? Isso é muito comum também, tá bom? Então, 5 anos aí para entrar com essa ação. Espero que tenham sido úteis essas informações. Compartilha com às vezes algum colega que está precisando, né? E ele pode buscar um advogado que ele confie. Tem meus contatos também, se você quiser tirar alguma dúvida sobre o texto, sobre o artigo. E espero que você possa lutar por esse direito que é muito importante, uma garantia, mais um direito para o servidor. Forte abraço e até a próxima.